Excelentíssima senhora ministra-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, excelentíssima senhora ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor presidente em exercício da Câmara dos Deputados, deputado Fábio Ramalho, na pessoa de quem cumprimento a todos os membros do Poder Legislativo, excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Jorge Mussi, nas pessoas de quem peço autorização para cumprimentar a todos os ministros desta Corte. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, na pessoa de quem peço autorização para cumprimentar a todos os ministros de hoje, de ontem e de sempre do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssima senhora Procuradora-Geral Eleitoral, Raquel Dodge, na pessoa de quem cumprimento a todos os membros do Ministério Público. Senhoras e senhores, começo minha participação nesta solenidade com uma constatação. Jamais, como agora, a democracia brasileira dependeu tanto de seu judiciário, de sua firmeza, serenidade e bom senso. A degradação da cena política deu à Justiça, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal e a este Tribunal Superior Eleitoral, protagonismo inédito e não desejado. Tornou-se o Judiciário, por imperativo conjuntural, instância de solução de questões que, em ambiente de normalidade, deveriam ser resolvidas no âmbito da própria política. Mas, como é fácil constatar, o ambiente político está longe da normalidade. Os sucessivos escândalos que, ao longo dos últimos anos, expuseram agentes públicos situados no topo da hierarquia política, abalaram os alicerces morais da República. A política tem de ser a solução e não a origem dos problemas. O desafio é grande, mas os benefícios são ainda maiores. Afinal, é a boa política um instrumento para promover a transformação social, permitindo que todas e todos tenham acesso a serviços públicos de qualidade, saúde, educação, segurança, transportes. Não podemos, portanto, criminalizar a política, nem aqueles que a exercem honrosamente. Não há democracia sem política. Não há política sem políticos. Precisamos, sim, aperfeiçoá-la, sempre cientes de seu papel fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, livre e solidária. Não obstante a perplexidade dos cidadãos ante a grave crise que se instalou na política brasileira, temos um precioso ativo, cuja importância não deve jamais ser esquecida ou negligenciada. Falo da democracia. Democracia que, tem muitos méritos, o de conceder-nos regularmente a oportunidade de renovarmos nosso compromisso com a nação. Para isso, o principal instrumento é a realização periódica das eleições, a exemplo das que ocorrerão em outubro, no marco dos 30 anos da promulgação da nossa Constituição da República, diploma que fundou um novo paradigma na história pátria. As eleições que se avizinham são as mais importantes e decisivas deste início de redemocratização, há 33 anos. As últimas conquistas, como a lei da ficha limpa, a proibição do financiamento eleitoral por empresa e a proibição de doações ocultas, foram avanços valiosos. Mas temos de evoluir muito mais. Temos de vencer a subrepresentação política das mulheres. Apesar de serem mais da metade da população, elas representam apenas 13%
dos eleitos na última eleição de 2016. Também é preciso enfrentar a necessidade de haver democratização das agremiações partidárias e acabar com o fundo eleitoral bilionário custeado com dinheiro público, bem como o momento que registramos um desemprego que chega próximo dos 14 milhões. O desejo da sociedade por mudança tem se manifestado nas ruas, na imprensa, nas redes sociais. Resta manifestar-se nas urnas e com muita responsabilidade por todos nós. Os olhos da nação, por isto mesmo, voltam-se para cá, para esta Corte Eleitoral, que tem o dever de dar ao eleitor brasileiro o que ele mais necessita e postula neste momento: segurança jurídica, garantia de isenção e fidelidade à lei na supervisão do pleito eleitoral. As eleições, afinal, constituem o coroamento do processo democrático, oxigênio que renova e garante-lhe a continuidade. Eleições livres e transparentes são o fator fundamental do que se convencionou chamar de governabilidade. Tudo começa, embora não termine, com o voto, o poder-dever do voto. O ambiente de polarização ideológica e exacerbação dos ânimos, em meio a uma das crises econômicas mais agudas das últimas décadas, faz prever um cenário eleitoral tenso, como poucas vezes se viu. Mas há sinais positivos. A crise, ao tempo em que fragiliza as instituições, é também provedora de oportunidades e tem levado a população a exercer uma intervenção sem precedentes no âmbito da cena política, quer pelas manifestações das redes sociais, quer pela presença direta nas ruas, como tivemos a oportunidade de testemunhar nos últimos tempos e de forma absolutamente recorrente. O povo, enfim, toma posse de seu país. Já era tempo. Convém não esquecer que a corrupção na política, que levou figurões graduados aos tribunais, e alguns deles à condenação, tem raízes históricas na negligência e ou inconsciência com que parcela expressiva da população exerceu o seu poder-dever no voto. Nenhum dos políticos hoje presos chegou aos cargos que exerciam por outra forma que não o voto. Os partidos políticos, hoje submetidos ao descrédito, firmaram-se e ocuparam os principais postos da República pelo consentimento espontâneo dos cidadãos. Por onde? Por meio do voto direto e secreto. Enquanto a população não despertar para a realidade de que o voto é o seu instrumento de exercício da cidadania, continuará a ser refém de quem elege. Uma escolha mal feita torna quem a faz refém de seu próprio equívoco, por nada menos que o espaço de um mandato. Não adianta, depois, todos nós nos queixarmos. Botão apertado não volta para trás. Por esta razão, a Ordem dos Advogados do Brasil lançou campanha pública em defesa do voto consciente. Não nos cansamos de alertar o cidadão. O voto é a sua maior arma. Não erre a pontaria. Voto não tem preço. Voto tem consequência. E a consequência de uma escolha mal feita é justamente a responsável por esta crise ética e moral que nós estamos vivendo. A eleição é a oportunidade ímpar de banir os maus políticos da vida pública e em respeito exatamente aos bons políticos. Votar nulo ou branco, como tem sido hoje defendido em redes sociais, é um desserviço para a própria democracia brasileira. A Ordem dos Advogados do Brasil, comprometida por imperativo de seu estatuto, que é lei federal,
com a defesa da Constituição e das instituições democráticas, é parceira da Justiça Eleitoral na vigilância por um pleito transparente, justo e ordeiro. Não podemos e não temos partido ou ideologia. Ou por outra, nosso partido é o Brasil, nossa ideologia, a Constituição Federal. Não temos qualquer outro vínculo ou compromisso, e estes bastam para nos manter atentos e inseridos na vida e na cena pública, como tribuna da cidadania brasileira. Nestes termos, concluo esta manifestação e a minha participação como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil nesta cerimônia, saudando a ministra-presidente Rosa Weber e os ministros Luiz Roberto Barroso e Jorge Mussi, que a partir de hoje passam a ocupar, respectivamente, os cargos de vice-presidente e corregedor-geral da Justiça Eleitoral neste tribunal. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, desejamos que tenham clareza, serenidade e sabedoria, atributos que não lhes têm faltado ao longo de suas carreiras vitoriosas na magistratura, e que, mais do que nunca, se fazem indispensáveis neste momento tão delicado da República. Cumprimentamos também o ministro Luiz Fux, que hoje conclui seu mandato com êxito e responsabilidade, cuja missão, não menos árdua e que cumpriu com grande habilidade e competência, foi a de preparar esta Corte para as eleições de outubro próximo. Parabéns, ministro Luiz Fux. A todos, em especial, a ministra-presidente Rosa Weber, magistrada que conheço há muito tempo, comprometida e preparada para o tamanho da missão, os votos sinceros da advocacia brasileira para que mais este desafio se cumpra e a democracia brasileira se firme cada vez mais. Muito obrigado e que Deus nos ilumine.